No dia 21, na sexta-feira passada, para a aula de geografia, eu sugeri a leitura do assunto das páginas 20 e 21, como vocês estão vendo aqui. Vejam aqui, ó, página 20, página 21. E com esse assunto era para resolver a atividade da página 24. De acordo com o eu informei aqui nesse texto, eu disse que seria apenas uma atividade de leitura, só para vocês lerem o assunto, porque a atividade vocês só fariam a partir das explicações que eu vou dar agora. Então, o objetivo da aula de hoje é a explicação do assunto da página 20 e 21 para resolver a atividade da página 24. Essa é a atividade da página 24 que tem relação com esse assunto que eu vou explicar agora, ok? Então, é um assunto que fala sobre as formas de representação do planeta Terra. Vejam aqui comigo, ó. Iniciando a leitura, diz o seguinte: as representações da Terra. Vimos que a Terra possui uma forma arredondada, diferente de que algumas pessoas acham e ficam dizendo por aí que a Terra é plana. Ela não é plana. Ela tem um formato arredondado, esférico, e que apresenta um pequeno achatamento nos polos. Essa história aí da Terra ser plana, ela é uma história antiga. Vejam aqui, eu fiz uma pesquisa que diz o seguinte: antigamente as pessoas acreditavam que a Terra é plana, antigamente e hoje. Impressionante que até hoje tem gente que acha que a Terra é assim, ó, que ela é nesse formato aqui. E esse pensamento de que a Terra era plana, ele é muito antigo. Lá na época da Renascença, entre os anos de 1300 e 1600, já se pensava assim. Quando começaram a acontecer as grandes navegações, Cristóvão Colombo, por exemplo, um grande navegador, onde a história diz que Cristóvão Colombo navegou, atravessou o Oceano Atlântico e descobriu o novo mundo, que é as Américas. Então, só que quando ele estava com esse pensamento, ele foi desaconselhado a abandonar a ideia, porque se ele fosse atravessar, vejam aqui, ó, mais ou menos aqui, fica Portugal e Espanha, e ele queria descobrir aqui as Américas, que para chegar até aqui tinha que atravessar esse grande oceano aqui, que como nós sabemos já é o Oceano Atlântico. Só que não se tinha um conhecimento a respeito, achava-se que a Terra ela era plana, e que se ele fosse navegar, ele iria cair na borda do mundo. Veja só que absurdo, ele ia navegar e ia acabar caindo aqui, ó. Então esse pensamento é um pensamento muito antigo, mas infelizmente tem pessoas que ainda acham que a Terra é plana, que a Terra é assim. E esse pensamento lá na época da Renascença, no século, entre os séculos 14, já se pensava dessa forma. Mas nós sabemos que hoje o planeta Terra, ele não é plano, ele tem um formato aqui, ó, um formato arredondado. Opa. Arredondado, é esférico, como nós podemos ver aqui,
nesse globo, na representação da Terra, que é chamado globo terrestre, só que ele tem um achatamento nos polos. Aqui, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, ele tem um leve achatamento, então ele não é uma esfera perfeita, o nosso globo terrestre. Aí diz aqui, ó, os polos são os extremos do norte, como aqui, o Polo Norte, e o extremo do sul, como aqui o Polo Sul. Para representar a forma e os elementos da superfície terrestre, os cartógrafos, quem são os cartógrafos? Vejam aqui, ó, são as pessoas que especializadas em desenhar mapas. Olha aí, cartógrafos, pessoas especializadas em cartografia, que se ocupam na elaboração de mapas geográficos. Então, esses mapas que nós conhecemos hoje em dia são desenhados pelos cartógrafos. Então, para representar a forma e os elementos da superfície terrestre, os cartógrafos criaram o globo terrestre e os planisférios. E nós temos aqui, dizendo o que vem a ser o globo terrestre. Veja aqui, o globo terrestre é uma representação em miniatura do planeta Terra. Veja que parece o planeta Terra em miniatura. Nele, os continentes, as ilhas, os oceanos, os rios e os países mantêm proporcionalmente seus devidos contornos e dimensões. Observe o globo terrestre ao lado, está se referindo aqui. O que está dizendo esse parágrafo aí sobre o globo terrestre? É que essa maneira de representar o planeta Terra é a mais fiel, porque ele mantém todas as proporções. Diferente do planisfério. Aqui embaixo nós temos o planisfério. Aqui, ó. O que são os planisférios? Imagina aqui o globo terrestre esticado em uma mesa. Ele vai ficar plano. Por isso que o nome vem um planisfério, ou seja, é um modo esférico que foi tornado plano. Por isso planisfério. Ó, os planisférios são mapas que nos permitem visualizar todos os continentes e oceanos da superfície terrestre de uma só vez. Nós podemos ver aqui, de uma só vez, onde estão todos os continentes. Aqui, ó, continente americano, a África, a Antártida aqui embaixo, a Oceania, a Europa aqui e a Ásia aqui, ó. Além dos oceanos Índico, Atlântico, Pacífico, o glacial ártico e o glacial antártico. Então é isso que está dizendo bem aqui, que por meio dos planisférios, os mapas nos permitem visualizar todos os continentes, os oceanos da superfície terrestre de uma só vez. Nos planisférios, as áreas dos continentes e oceanos, eles, diferente do globo terrestre, eles não conservam as proporções entre si. Por isso, algumas áreas podem parecer maiores do que as outras, quando na realidade são menores. A gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, essa ilha, que é a Groenlândia. Em alguns mapas, no modelo planisfério, elas parecem maiores ou menores, porque esse modo de representar, que é chamado planisfério, ele não representa fielmente todas as proporções. Então, esse planisfério aqui é um planisfério chamado projeção de Robinson, e o cartógrafo fez em 2016. Vejam como é bem atual. Tem 5 anos que foi feito isso daí. Está registrado lá no Atlas Geográfico do IBGE no Rio de Janeiro. E é de 2016. É um planisfério atual. Veja lá, muito recente, 2016. Então, esse tipo de projeção do globo terrestre é o que nós podemos ver nos livros de geografia, quando nós analisamos um planisfério. Já nós temos também a representação de um planisfério aqui, ó, do século XVI. Vejam bem aqui, olha, 1536. Então, esse planisfério aqui foi proposto pelo italiano Battista Agnesi. Ele elaborou em 1536.
Se nós observarmos aqui nesse planisfério, ele não aparece a Oceania, que fica bem aqui, olha. A Oceania, que fica bem aqui. E nem a Antártida e algumas partes da América. Porque lá em 1536, o cartógrafo Battista Agnese, ele não tinha informações necessárias para desenhar com mais precisão o globo terrestre. Veja o que diz aqui no parágrafo. Ó, no ano de 1536, isso daqui era século XVI, o cartógrafo italiano Battista Agnese elaborou o planisfério mostrado abaixo, justamente esse planisfério aqui. Naquela época, os planisférios eram mais simples e menos aperfeiçoados, porque os cartógrafos ainda não tinham conhecimento de toda a superfície terrestre. Então, como nessa época, em 1536, como eu estava dizendo, a Oceania e principalmente a Austrália, que é o maior país da Oceania, ela só foi descoberta lá em 1770. Veja aqui a data, o ano em que foi feito, em que o italiano Battista Agnese ele construiu esse planisfério em 1537. Então, ainda não haviam descoberto a Oceania. Deixa eu mostrar aqui no mapa abaixo. Veja que aqui onde fica a Austrália, esse grande país aqui, e essas milhares de ilhas que tem aqui, compõem a Oceania. Então, em 1536, ainda não havia se descoberto aqui a Oceania e nenhum povo havia navegado aqui por esse imenso bloco de gelo que é chamado de Antártida. E por causa disso é que não aparece aqui no planisfério proposto pelo cartógrafo italiano Battista Agnese. Agora, atualmente, que é o que vem dizer aqui nesse próximo parágrafo aqui, ó, atualmente existem mapas muito sofisticados que são elaborados com informações obtidas por meio de imagens de satélite. Essa aqui é uma imagem via satélite. As imagens de satélites são captadas por satélites artificiais, que são aqueles satélites construídos pelo homem, que giram em torno do nosso planeta. Eles possuem equipamentos especiais que registram com precisão as características da superfície da Terra, como o relevo, os rios, as florestas, as cidades e até as lavouras. Essa daqui é uma foto de um planisfério elaborado a partir da imagem via satélite, onde aparece todo o continente, todos os continentes, todos os oceanos, e se a gente aproximar, a gente pode ver os detalhes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. A nossa escola, a Escola Maria Angélica, numa imagem via satélite, ok? Vou mostrar aqui, ó. Escola Maria Angélica, vou fazer uma pesquisa lá na Fazendinha, no Amapá. Nós temos aqui a foto, temos informações, mas eu quero mostrar para vocês um mapa via satélite da nossa escola. Então vejam aqui, ó, vou clicar aqui, onde nós teremos uma visão da nossa escola. Está bem aqui, ó, Maria Angélica. Mas eu quero mostrar para vocês em detalhes numa imagem via satélite. Nós já temos aqui, ó. Veja que aqui está o Seta Ecotel. Aqui é aquela área abandonada do matadouro. Veja aqui a quadra da nossa escola e aqui a nossa escola como um todo, tá? Veja que eu vou dar um zoom aqui para que nós possamos ver a frente da nossa escola. Vejam aqui, ó, a rua em frente à nossa escola.
O muro parece pintado assim, porque essa foto aqui é de 2016, se eu não me engano. Infelizmente o Google não atualizou, mas como vocês podem ver, o que fala lá naquele parágrafo é que com as imagens via satélite, nós podemos ter uma visão mais detalhada. Veja aqui, ó, se eu posso dar o zoom, a gente pode ver toda essa área aí que compõe a fazendinha. Viram? É isso que está se referindo no texto bem aqui, ó. Que com as imagens via satélite, que possui equipamentos especiais que registram com precisão as características da superfície da Terra. Então, com base, vejam que nesse assunto que eu acabei de ler para vocês, na página 20 e 21, aparece 3 tipos de representação do planeta Terra. O primeiro é o globo terrestre, o segundo é o planisfério e o terceiro a imagem via satélite. Então, esses 3 exemplos estão aqui na atividade da página 24. Veja aqui, ó, o planisfério. A letra B é o globo terrestre e a letra C a imagem via satélite. Inclusive está mostrando a imagem via satélite do município lá no Rio de Janeiro de Iguaçu. É uma imagem feita em 2014. E nós temos aqui 6 informações aonde vocês deveriam colocar aqui nesse quadrinho. Vocês deveriam colocar aqui nos quadrinhos as alternativas A, quando elas se referirem ao planisfério, B, quando elas se referirem ao globo terrestre e C, quando as informações aqui se referirem à imagem via satélite. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. A primeira opção é uma representação que possui formas semelhantes à do nosso planeta Terra. Qual das 3 opções ela representa forma semelhante ao do nosso planeta? Nós temos aqui, ó, que representa a forma semelhante do nosso planeta. É o planisfério? É o globo terrestre? Ou é a imagem via satélite? Se for a resposta for o planisfério, então vocês vão colocar a letra A aqui, ó. Se não, se a representação que possui formas semelhantes do nosso planeta for o globo terrestre, então vocês vão colocar a alternativa B. E se caso for representado através da imagem via satélite, então vocês vão colocar a alternativa C. Vejam que tem 3 alternativas e aqui tem 6 opções, tá? Então é claro que vai repetir algumas vezes. Por exemplo, aqui, ó, nessa representação, os continentes e oceanos não conservam suas dimensões proporcionais entre si. Veja que a informação vocês vão ter bem aqui, olha. Deixa eu voltar para vocês aqui, para mostrar para vocês onde que está aquela informação. Vejam bem aqui, ó. Vou marcar. Ó. Nos planisférios, as áreas dos continentes e oceanos não conservam as proporções entre si. Então vocês podem observar que as áreas que não conservam as proporções entre si, a resposta é o planisfério. Então você vem lá na questão, veja aqui, ó. Nessa representação, os continentes e oceanos não conservam as dimensões proporcionais entre si. Como é o planisfério, então a alternativa que vocês vão colocar aqui, ó, é a alternativa A. Aí você vai e coloca a alternativa A no espaço reservado. Entenderam o que é que tem que fazer?
Para essa atividade eu preparei essa mesma atividade, só que de modo interativo, para vocês exercitarem lá, e quando descobrir a resposta vocês vão e preenchem aqui. Eu vou postar daqui a pouco um pequeno vídeo mostrando essa nova atividade. Mas, por enquanto, é essa que é a leitura do assunto, a leitura e a explicação do assunto e a explicação dessa atividade, que nós iremos corrigir na sexta-feira que vem.